Máfia da merenda pode ter atingido 152 cidades em São Paulo. Essa notícia aqui da Folha de São Paulo foi publicada no dia 29 de janeiro de 2016 e a gente vai comentar um pouco sobre essa máfia da merenda. Para isso, a gente vai se basear novamente nas notícias que são publicadas aí no Brasil inteiro e você pode fazer seu comentário livre de qualquer controle, qualquer censura aqui no canal Notícias Comentadas. Assine o nosso canal e fique a par dos acontecimentos do Brasil dentro de um contexto inteiro e não somente por uma só fonte de notícia. Pois bem, vamos entender isso aqui. 3 cooperativas de agricultura familiar formaram um cartel para definir vencedores em licitações de merenda escolar em até 152 municípios paulistas, de acordo com o documento anexado aos autos da Operação Alba Branca e que a Folha teve acesso. Bom, esse aqui é o seguinte, eu vou resumir isso aqui para vocês porque tenho muitas abas aqui, então o vídeo vai ficar muito longo se eu não resumir. Então, essas 3 cooperativas formaram esse cartel e daí elas participaram de tudo que é licitação que tem nesses municípios aí para ganhar, então, o processo de licitação e fornecer a merenda escolar. Só que, de fato, poucas vezes eles deram, de fato, a merenda escolar, muito queixa que muitos alunos tiveram porque não tinha nada para comer nas escolas. Enquanto isso, esse cartel aqui, junto com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, desviavam recurso público para abastecer esse cartel, então. Então, quem é o presidente? A gente vai ver aqui na próxima notícia. Notícia da Globo, do dia 8 de abril de 2016. São Paulo. Capes é citado por suspeitos de fraude em merenda, diz a polícia. Lobista cita presidente da Assembleia Legislativa no esquema. Capes diz que repudia com veemência e injusta citação do seu nome. Aqui está um vídeo dele se defendendo e é claro que a Globo, PSDB, vão mostrar o cara se defendendo com bastante destaque. Em vez de colocar o camarada que está falando, que está acusando com bastante destaque, como é comum nos inimigos da grande mídia e do PSDB, aqui eles colocam um grande destaque o cara se defendendo. Então, para que você entenda um pouco o que é manipulação midiática, tá? É dar voz ao lado que você quer defender. Então, mesmo que, por exemplo, um criminoso matou alguém e daí você quer inocentar o criminoso vai ter algum argumento de defesa e você coloca assim bem grandão assim na sua página, ele está se defendendo aqui, aparece o rosto dele, você só falta chorar dizendo que o cara é inocente. Tudo isso é manipulação midiática, tá? A Polícia Civil teve acesso à troca de mensagem entre os dirigentes da cooperativa orgânica envolvida no escândalo de merenda. Em uma das conversas, segundo os investigadores, eles falam sobre a propina paga em parcelas que foi combinada durante a campanha de 2014, quando o atual presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, foi eleito. E aqui é bem interessante mostrar o seguinte. Capês. Se isso aqui, por exemplo, fosse do PT, aí estava assim, Capês do PT, entendeu? Ou então, máfia do PT, estava bem grandão destacado, Capês. Aqui não é destacado. Por quê? Porque o PSDB sempre é protegido pela grande mídia. Tá? Você dificilmente vê uma notícia assim falando do PSDB. Já ao contrário do PT, ou então petista, não sei o que é petista, por isso que isso se torna, na cabeça de muitas pessoas que se deixam manipular, um argumento de ódio ao PT e petista. Tá? Aqui ele bota bem discretamente, Fernando Capês do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês do PSDB. Então se eu falar isso aqui 1000 vezes, talvez você entenda, do PSDB, que também o PSDB é um dos partidos mais corruptos do Brasil, só perde para o DEM. Tá? As conversas acontecem em 8 de maio de 2015. Os pagamentos teriam acontecido depois da campanha. Capês assumiu a presidência da Assembleia Legislativa em março de 2015. Em delação premiada, o lobista Marcel Júlio também cita a participação do presidente da Assembleia no esquema. Marcel Júlio é apontado pela polícia, pelo Ministério Público, como principal elo entre a COAF, funcionários públicos e políticos, segundo o Jornal Nacional. Bom, o Ministério Público de São Paulo é aquele que mandou prender o Lula. Sem provas, sem nada contra o Lula, mandou prender o Lula. No caso aqui do PSDB, o Ministério Público passa batido, parece que não tem assim essa autoridade toda, não tem essa disposição toda
de mandar prender algumas pessoas em São Paulo, né? Então, já que ele é tão ativo a nível nacional, será que é nível estadual? Será que também tem alguma atividade? O que é o Ministério Público de São Paulo? Bom, vamos ver quem indicou as pessoas que estão no Ministério Público de São Paulo, né? Próxima notícia. Aqui da Carta Capital, as empresas da família de Capês, cunhado e concunhada, abriram mais de 20 companhias nos últimos anos. É preciso entender por que pessoas abrem 20 companhias nos últimos anos. É preciso entender. E será que tem a ver, por exemplo, com participação de licitação pública? Um dos principais alvos de investigação sobre a máfia da merenda do estado de São Paulo, o tucano Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa, terá que lidar com o fato de que os parentes próximos entraram na mira do Ministério Público. Os investigadores querem entender como 2 parentes do deputado abriram mais de 2 dezenas de empresas nos últimos anos. São companhias nas mais diversas áreas, como telefonia, pedras preciosas, vestuário, turismo e agência autônoma de investimentos. A maioria dessas empresas foi registrada nos mesmos endereços. Parte não existe e mais uma ou outra funciona a todo vapor. Né? O chefe do Ministério Público é responsável pela investigação que apura o envolvimento do deputado no esquema. Não bastasse suspeição incitada pela situação, outras decisões da instância superior do Ministério Público causam estranheza. Rosa solicitou ao Tribunal de Justiça e a Corte anuiu que investigados sem foro privilegiados ligados aos ex-secretários do governador Geraldo Alckmin sejam investigados em segunda instância. A decisão contraria a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no caso da Operação Lava Jato. Quer dizer, 2 pesos e 400 medidas, sei lá. Apurações com personagens sem prerrogativa de foro têm sido desmembradas e encaminhadas à primeira instância sob a responsabilidade do juiz Sérgio Moro. Em São Paulo, a jurisprudência é, porém, distinta. Capês é citado por diretores da cooperativa de Bebedouro, no interior de São Paulo, como um dos beneficiários dos desvios de recursos públicos. 3 assessores do parlamentar são alvo de investigação que apura desvio de ao menos 25 milhões de reais somente no ano passado, o ano de 2015. Tá? Bom, e aqui você pode ler o resto da notícia, que aqui na Carta Capital está uma coisa bem mais completa. É importante, você que gosta de ler somente Globo e Folha de São Paulo, você tem uma outra visão também da coisa. A Carta Capital vai lhe dar essa outra visão do outro lado. Tá? Folha de São Paulo. Prova de escândalo de merenda some da Secretaria de Educação de São Paulo. Um documento tido como prova importante para o andamento das investigações da Operação Alba Branca sumiu da Secretaria do Estado de Educação. Imagine, a Secretaria do Estado de Educação de São Paulo pertence ao PSDB. Como é que isso poderia sumir, meu Deus? O que você acha que está acontecendo aqui? Se o governo, se o presidente da Assembleia Legislativa é do PSDB, está envolvido no esquema de merenda, de máfia da merenda, desviando dinheiro da merenda, tirando comida da boca das crianças da escola pública, para injetar na máfia do PSDB, nas várias máfias que tem aí no estado de São Paulo, e o chefe de tudo é o Geraldo Alckmin, que é do PSDB. O que você acha que vai acontecer? A prova vai ficar lá esperando a polícia chegar? Você acha mesmo? Bom, a operação que apura o pagamento de propina em contrato superfaturado de merenda com o governo Geraldo Alckmin em cidades paulistas. O documento tratava de um pedido de reequilíbrio financeiro de um contrato da COAF com o governo Geraldo Alckmin. O contrato era com o governo Geraldo Alckmin do PSDB. Faltou aqui ele colocar, do PSDB. Tá? Ele foi citado em uma conversa entre o lobista Marcel Ferreira Júlio, que se entregou à polícia de Bebedouro, o ex-chefe do Gabinete de Casa Civil, conhecido como Moita. Na gravação realizada com aval da Justiça, os dois discutem uma maneira de aumentar o valor dos contratos. O sumiço do documento foi descoberto pela Corregedoria Geral do Estado, que também apurou o caso. Vamos seguir. Vereadores e prefeituras entram na mira por máfia da merenda. Essa também é da Folha de São Paulo, essa aqui publicada no dia 8 de abril de 2016. A anterior é do dia 2 de abril de 2016. Próxima fase da Operação Alba Branca, que apura o pagamento de propina de contratos superfaturados, tá? Deve mirar vereadores e prefeituras paulistas. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pela Polícia Civil de Bebedouro, que concentra a investigação no caso, um dia após o último de 7 presos na fase de deixar a prisão. Vamos seguir.
Suspeitos da máfia da merenda no estado de São Paulo são soltos. 7 de abril de 2016. Mais 2 dos 7 presos da segunda etapa da Operação Aba Branco, que apura o pagamento de propina, prefeitura, foram soltos na noite de ontem, quarta-feira. Após 9 dias, deixaram a prisão temporária Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e Emerson Girardi, ex-vendedor da Coaf, cooperativa com sede em Bebedouro, aponta como responsável pelo esquema conhecido como Máfia da Merenda, investigado na operação. Então, é essa justiça que a gente vê em São Paulo. Quando o governo tem influência em todos os setores, setor jurídico, todos legislativo, quando a máfia domina tudo, então é isso aqui que a gente vê. Suspeitos da máfia da merenda são soltos. A notícia anterior é do Econômico Valor e foi publicada 7 de abril. Vamos ver aqui a próxima deles, do dia 1º de abril. O secretário de Alckmin, citado na máfia de merenda, deixa o governo. Citado no esquema de máfia de merenda, o secretário estadual de Logísticas e Transporte de São Paulo, Duarte Nogueira, anunciou nesta sexta-feira que vai deixar o governo do PSDB para reassumir seu mandato de deputado federal. O retorno à Câmara dos Deputados, segundo nota assinada por ele, é para votar o impeachment da presidente Dilma. Olha que bonito, né? Um corrupto envolvido aí na máfia da merenda de São Paulo vai deixar porque vai lutar contra a corrupção. É importante ele largar o governo para poder votar contra o impeachment da presidente Dilma, que não é acusada de nenhum crime, ao contrário dele próprio. Mas essa característica é muito comum entre os deputados que vão votar o impeachment da presidente Dilma. Bom, aí tem mais coisas ainda, pessoal. Olha essa notícia. Vocês vão ver essa notícia aqui. Vamos ver carregando. Carta capital do dia 7 de abril de 2016. Acusado de obstruir investigação da máfia da merenda é promovido. É isso que acontece com quem está no PSDB. Ele é promovido, ele obstruiu a investigação da máfia da merenda, é promovido. Notícia aqui da Carta Capital. Chefe de gabinete de Fernando Capês, do PSDB, vai assumir o controle de licitações do Legislativo Paulista. Agora imagina, a máfia da merenda era justamente um cartel que visava roubar dinheiro de licitações públicas, através de licitações públicas. O camarada que foi envolvido nesse processo, acusado de obstruir a investigação, ele vai ser promovido, ele vai assumir o controle de licitações do Legislativo Paulista. Esse é o tratamento dado pelo PSDB para essas coisas de máfia de corrupção. O PSDB, lembrando hoje, é o principal partido na luta contra a corrupção, a disque corrupção que eles estão empenhados aí, no caso da presidente Dilma. Acusado de tentar obstruir investigações que envolvem o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, na máfia da merenda, o servidor Alexandre Sampaio Tsaki foi promovido hoje. Ele deixa o posto de chefe do gabinete do Tucano para assumir a Secretaria-Geral da Administração da Alesp. No cargo, ele será responsável pelo ordenamento de despesas, contratações, licitações de até R$500 mil, assinatura de convênios e gerenciamento operacional da casa. É quase que um prêmio, É a oficialização do cartel. Bom, quem não se conforma com isso e vai para a rua protestar, o tratamento dado pelo governo do PSDB, lembrando que a polícia militar é controlada pelo governador do estado, é esse aqui. PM joga bomba em ato de estudantes contra a máfia da merenda de São Paulo. Notícia do dia 6 de abril de 2016. Alunos marcharam contra a PM e foram recebidos com bombas. Protesto reuniu estudantes secundaristas na região central. E daí você vai ver uma foto dessas 3 garotas aqui na frente, e aí você vê novamente o destaque que é dado ao movimento. Tá? Você vê, a mídia tenta mostrar para você o principal destaque, aquilo que ela quer que você absorva. Lembra daquele ditado? A primeira impressão é que fica? Então eu deixei, propositalmente eu deixei aqui nessa tela, que você só está vendo o rosto das meninas. Então a imagem que a imprensa quer que você tenha de quem protesta contra a máfia da merenda é essa aqui. Tá? É essa imagem.
Você, como eu, vai entender que não deviam ter tido somente essa imagem aqui de pessoas protestando lá contra a máfia da merenda. Mas a mídia, a Globo, quer que você tenha essa impressão aqui. E quem é teleguiado, que não consegue apertar o botão de raciocínio próprio, absorve isso aqui numa boa. Aí ele vai falar o quê? Vai dizer que esses alunos são vagabundos, são prostitutas, são um monte de coisa. Você vai botar um monte de coisa aqui. Por quê? Porque a imprensa quer que você pense assim. É esse o mecanismo de teleguiado. E quem vai nisso aqui acaba por sendo teleguiado. Imagine, né, você vai criminalizar pessoas que estão lutando contra a máfia da merenda. Né? Mas você não vai, por exemplo, criminalizar. Vamos ver aqui a foto aqui de algum deles. Aqui nem aparece foto na Folha de São Paulo. Vamos ver aqui. Olha aqui. Você vai criminalizar esse sujeito aqui da Globo? Olha como ele aparece, todo bonito, né, todo, né, distinto, está se defendendo, usando palavras bonitas. Agora, quem protesta contra ele, aí a Globo trata assim. Ela bota essa foto de destaque. Estudantes protestam contra a máfia das merendas. A Polícia Militar jogou bombas de efeito moral durante um protesto de estudantes contra a máfia da merenda no centro de São Paulo na tarde dessa quarta-feira, dia 6. Um grupo de cerca de 50 estudantes se concentrou em frente à sede da Secretaria de Educação na Praça da República. Eles levaram faixa contra o governo estadual. Aqui ele já não fala aquele negócio, não sei o que, do PT. Não, aqui ele já nem fala mais do governo estadual, nem fala quem é. Normalmente, se fosse do PT, ele diria do governador fulano de tal, do PT. Ou do petista. Aqui ele só fala do governo estadual. Então, assim, ele fala assim, a polícia jogou bomba contra os estudantes. Quem são os estudantes? Ó, você que está lendo, aí você olha essa imagem aqui. Aí você vai pensar o quê? Ah, tá certo. Né, tá certo. Por volta de 16h30, os estudantes começaram a andar pela Avenida Rio Branco, próxima à Avenida São João, e foram contidos por policiais que atiraram ao menos 3 bombas de efeito moral. Ao menos 3 bombas. Pode ser 20. Alguns estudantes passaram mal. Ele coloca como se fosse assim uma coisa, não é muito grave não, o estudante passou mal, coisa pouca, um manifestante foi detido. Né? Mas aí eu falo novamente para você, a primeira impressão é que fica, essa primeira impressão é de quem está lendo a notícia. Bom, para encerrar, você fica à vontade para deixar seu comentário aí, mesmo defendendo essa máfia aí da merenda, fica à vontade para defender a máfia da merenda, caso você esteja cego, para achar dentro dessa notícia mais um motivo para criticar o governo da Dilma, que não tem nada a ver com isso aqui. Fica à vontade. E a gente vai mostrar por último quem é Fernando Capês. Vamos colocar aqui a palavra impeachment, que você vai entender quem é Fernando Capês. Imagens. Fernando Capês é o cara que foi para a rua protestar contra a corrupção, minha gente. Olha aqui. Vou abrir essa foto aqui para vocês verem. Tá? Ele foi para a rua, está cansado de corrupção. Olha aqui, a foto dele aqui, impeachment da presidente Dilma, né? Porque ele fala aqui que está cansado de corrupção. Aí ele não quer mais corrupção, vai tirar a Dilma. A Dilma que não é envolvida em nenhum caso de corrupção, não é réu em nenhuma circunstância, já diferente deles aqui que tem uma máfia da merenda. Parece assim que eles, ao não receberem dinheiro mais do governo federal, ou mesmo que o governo esteja dificultando um pouco, aí eles estão protestando, na verdade, por causa disso, e não por causa da corrupção nem nada disso. Eles querem garantir os direitos deles de poder roubar mais. E a Dilma é uma pedra no sapato, porque não tem nada que acuse a Dilma, de fato. Só que ela é uma pedra no sapato de muitos corruptos no Brasil, e é por isso que eles querem tirar ela. Tá, vamos ver mais fotos. Aqui. Mais foto dele aqui. Ele aparece aqui, ó. Antes do merendão, depois do merendão. Aqui, todo vestido aqui, protestando na rua com a esposa dele. A favor do impeachment. Chega de... Olha aqui, a mão do Lula, né? Chega de corrupção, não sei o quê. Né? É isso aqui. Esse camarada é o Fernando Capês. Aí você precisa entender, né, o tamanho da hipocrisia de pessoas lutando, se dizendo que estão lutando contra a corrupção, manipulando pessoas no Brasil com a ajuda da mídia e, na verdade, estão envolvidos aí em cartéis, em grandes esquemas de máfia, desvio de milhões de reais, tirando dinheiro, tirando comida da boca de crianças. Bom, se você acha que isso não tem problema, porque você tem a imagem dessas estudantes aqui, né, e não dos outros estudantes que sofreram aqui,
tiro bom, esses estudantes aqui que estão lutando a favor do direito deles aí, né? Então fique à vontade para colocar o seu comentário aí abaixo no nosso vídeo. Grande abraço e até a próxima notícia.